Quando a gente fala de favela, e é importante enfatizar, a gente está falando de pessoas que produzem e consomem. Então, naturalmente, a gente está falando de pessoas que desejam as marcas que as pessoas que estão no asfalto também desejam, que as pessoas que estão no asfalto também consomem. A pessoa que mora numa favela, que mora numa periferia, ela tem a televisão dela em casa, ela usa o celular, ela usa os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos dentro de casa para fazer as mesmas funções e cumprir as mesmas necessidades. Olá, bem-vindo ao 15Cast, o videocast de marketing e inovação do valor. Nosso convidado é o Vinícius Ataíde, que é presidente da Central Única das Favelas, a CUFA Global. Vinícius, obrigada por estar aqui com a gente. Você pode acompanhar essa e outras entrevistas do 15Cast nas principais plataformas de streaming de áudio e vídeo, no site e nas redes sociais do Valor. Para começar a conversa, é importante, Vinícius, que você explique o que a CUFA Global faz hoje. Bom, eu que começo agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse nosso trabalho. E para poder explicar o que a CUFA Global faz hoje, eu tenho que explicar o que é a CUFA. A CUFA é a Central Única das Favelas, uma ONG, uma instituição social que foi fundada há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Ela começa no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, e ela vem muito do movimento de hip-hop daquela época, anos 90, etc., fundada pelo MV Bill, Nega Giz e Celso Ataíde. A CUFA, quando ela foi fundada, ela não sabia muito o que ia fazer. Eram várias pessoas se reunindo dentro da favela e tentando buscar, pensar como fazer revolução social dentro desse país. E ela percebeu que isso seria possível se os moradores das favelas, se os moradores das periferias, das comunidades tivessem poder financeiro para fazer isso. Então, desde o momento da sua fundação, a CUFA ela tem um foco muito voltado ao empreendedorismo e ao desenvolvimento dos moradores da favela na base do empreendedorismo, na educação, da cultura, etc. Então, a CUFA ela faz esse movimento desde os anos 90, final dos anos 90. Em 2015, a gente começa um processo chamado CUFA Global, que é... A gente faz um evento chamado Semana da CUFA Global, onde a gente lança a CUFA Global em Nova York. Naquele momento, a gente tinha 10 países conosco e hoje, em 2025, a gente tem 68 países fazendo parte dessa nossa rede de lideranças da CUFA Global. Bom, expandiu bastante, né? Exatamente. Eu acho que mostra um pouco do apelo dessa mensagem da inovação, do empreendedorismo, não só apenas no Brasil, e também lembrando que favela, que periferia, que desigualdade social não é uma realidade que está restrita ao país. Tem aprendizados que vocês trazem de outros países? Como é que é essa troca no trabalho? A troca é muito grande, né? E assim, no ano passado a gente teve a oportunidade de fazer um projeto chamado G20 Favelas. O Brasil, no ano passado, foi o presidente do G20, com a criação do G20 Social. A gente cria, então, o G20 Favelas, onde a gente cria um evento dentro do próprio G20, chamado Fórum Mundial das Favelas. A gente trouxe para cá mais de 40 lideranças sociais de países diferentes, desses membros que fazem parte da CUFA e outras pessoas de fora. E nesse espaço a gente teve a oportunidade de falar, de discutir sobre tecnologia social, sobre inovação e sobre como que essas pessoas estão trabalhando no desenvolvimento dessas pessoas. Tem muitos projetos que a gente faz no Brasil hoje, um deles é a Expo Favela, que é uma feira de empreendedorismo que começou em São Paulo em 2022. Em 2023 a gente expandiu para mais 20 estados no Brasil, com uma edição nacional no final do ano. E no ano passado, em 2024, teve a sua primeira edição internacional, que foi a Expo Favela Paris. E o que a Expo Favela faz? A gente abre inscrição para os moradores de favelas, de periferias do país. Eles se inscrevem as suas ideias, os seus negócios, o que eles fazem de inovador, de inovação dentro das favelas. Então, a gente escolhe um local mais nobre da cidade. No Rio de Janeiro é a Cidade das Artes, aqui em São Paulo é no Expo Center Norte. E a gente cria, então, um espaço onde esse empreendedor ele expõe o trabalho dele, ele expõe as ideias dele, e a gente convida diversos investidores para estarem lá conhecendo esse trabalho, quem sabe investir nesses negócios. Então, a gente busca sempre ser uma plataforma onde a gente consegue fazer o desenvolvimento financeiro dessas pessoas e desses negócios que passam por lá.
Bacana. Vocês, nesses últimos eventos, quantos que vocês geraram de negócios? Assim, vocês têm esse balanço de número? No ano passado foram mais de 40 milhões. E tem um potencial de consumo muito grande entre os moradores de favelas do Brasil. Vocês fizeram uma pesquisa, né? A gente até fez uma reportagem sobre o poder de consumo, marcas mais desejadas e o potencial de gastos esse ano é previsto em 300 bilhões de reais, que é um aumento de 15% em relação ao ano passado. A que se deve esse crescimento na avaliação de vocês? Eu acho que, primeiro de tudo, é importante falar, porque quando a gente fala de favela, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é um local de carência, um local onde as pessoas estão sempre em dificuldade. Mas quando a gente fala de favela, a gente está falando hoje, se a gente somar toda a população, do terceiro ou do quarto estado do Brasil, se a gente somar todas essas pessoas, o que justifica a gente ter um consumo desse tamanho chegando a 300 bilhões, principalmente quando a gente vem do momento de retomada da pandemia, onde tantos novos trabalhos foram criados por causa da pandemia e a retomada daqueles trabalhos que foram perdidos, fora os auxílios que estão vindo do governo federal na expansão do crédito, justificam muito esse crescimento do consumo dentro da favela de 2024 até então. Porém, quando a gente fala de favela, e é importante enfatizar, a gente está falando de pessoas que produzem e consomem. Então, naturalmente, a gente está falando de pessoas que desejam as marcas que as pessoas que estão no asfalto também desejam, que as pessoas que estão no asfalto também consomem. A pessoa que mora numa favela, que mora numa periferia, ela tem a televisão dela em casa, ela usa o celular, ela usa os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos dentro de casa para fazer as mesmas funções e cumprir as mesmas necessidades. Ela pode ter marcas de luxo, mais ou menos luxo, e aí vai ter as suas diferenças dependendo da sua realidade. Porém, o desejo pelas marcas que estão em mais foco para aquelas pessoas, isso continua igual entre todo mundo. As marcas estão sabendo trabalhar com o público das comunidades? Teve alguma evolução? E de que forma? Eu acho que depois do período de digitalização da nossa economia, principalmente a pandemia, eu acho que a pandemia ela foi um momento de virada de chave para muita coisa, né? As marcas elas tiveram uma presença digital muito maior. E isso naturalmente influenciou no consumo dos moradores de favela. Então, se o jovem antigamente ele era um jovem mais reconhecido por estar na rua, jogando, brincando, hoje em dia esse jovem ele também é um jovem que consome jogos eletrônicos, por exemplo. Então, a realidade do consumo e da visão sobre as marcas vem mudando e também vem passando para o campo digital. Você falou de empreendedorismo. Tenho ali um trabalho forte, né? Uma ebulição de empreendedorismo nas comunidades. E tem marcas que se fortalecem nas comunidades. E qual que é o desafio para essas marcas se expandirem? Acho que a gente tem muitos desafios hoje dentro das marcas que surgem das favelas. Primeiro de tudo é a oportunidade e é o crédito financeiro. Eu acho que ainda é muito difícil. E assim, acho que a gente tem que ser sincero, porque quando a gente fala de marcas que vêm da favela, existem muitas barreiras em relação ao que vem do asfalto. Na favela não se fala share, não se fala trade, não se fala network, se fala dar corres, pulos. As pessoas, elas começam a empreender e, claro, elas estão empreendendo, mas a gente também tem que ter uma visão que muitas das vezes esse empreendedorismo surge pela necessidade da sobrevivência. Então não existe, na maioria dos casos, um planejamento sobre o futuro, sobre o crescimento, sobre a expansão. E quando ele há, existem várias barreiras que impedem isso, seja sociais, seja de poderes paralelos, ou seja das próprias barreiras educacionais, do conhecimento daquela mesma pessoa que é dona da marca. Então, hoje o empreendedorismo ele cresce muito, a CUFA ela faz um trabalho importante, a gente atua nesse desenvolvimento, nessa educação. A Expo Favela é um exemplo disso, onde a gente promove, onde a gente dá visibilidade, onde a gente tem um reality show promovendo esse empreendedor que vem e vence a competição da Expo Favela, mas ainda há, a gente consegue enxergar que há muitas barreiras nesse sentido, seja no acesso financeiro, seja na educação como um todo. E quais ações a CUFA vem adotando para aproximar os anunciantes desse público?
Bom, a CUFA ela tem uma série de projetos hoje. Um deles é a Favela, como eu falei. A gente tem vários patrocinadores que participam, seja no nível privado, seja no nível público desse evento, e estão lá junto conosco realizando esse projeto, desenvolvendo esses empreendedores que vêm da favela. Mas a gente também tem outros projetos, como a Taça das Favelas, por exemplo, que é um projeto que mobiliza mais de 600 mil jovens todos os anos, dentro das favelas brasileiras em mais de 20 estados, que as marcas que se aproximam desses jovens, é importante ter esse entendimento, porque as marcas que se aproximam desses jovens também se aproximam das famílias desses jovens e, por consequência, daquele entorno, porque hoje, quando esse jovem ele sai de casa para jogar uma partida desse campeonato e as marcas estão lá presentes, aquela marca está sendo reconhecida como uma marca que potencializa e que permite esse jovem sonhar em ter um futuro melhor através do esporte. E isso serve para qualquer meio, não apenas no esporte. Hoje a CUFA ela tem uma parceria com uma empresa chamada Digital Favela, que também é um outro canal onde a gente tenta fazer essa aproximação das marcas com as favelas. E diferente desse trabalho que as marcas podem fazer com os grandes influenciadores, a Digital Favela ela trabalha justamente fazendo uma conexão entre os micro-influenciadores da favela. Uma coisa é quando um grande influenciador de 20 milhões de seguidores faz um anúncio ou faz um marketing sobre uma ação, sobre um produto específico. Outra coisa é quando o seu vizinho ele faz esse produto, esse marketing desse produto. Então, o foco da Digital Favela é justamente como que a gente pode ter mais influenciadores, só que, na verdade, eles são micro-influenciadores, com menos seguidores, porém, com mais engajamento e mais oportunidade de estar em favelas diferentes, pessoas diferentes, com uma capacidade mais ampla de atingir aquele público das favelas que a gente está buscando. Então, esses micro-influenciadores justamente são o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar, que em grande escala vão conseguindo impactar mais pessoas e de forma mais engajada. Legal, Vinícius. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você que está acompanhando o 15Cast. Você consegue seguir todos os nossos episódios nas principais plataformas de áudio e vídeo, no site e nas redes sociais do Valor. Obrigada e até a próxima. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado.